Eu não quero mais voltar para a Rússia. Eu quero viver no Brasil. Essa frase não nasceu em um ponto turístico deslumbrante ou na suíte de um hotel de luxo. Ela nasceu apenas 3 minutos depois de pisar no aeroporto. Porque um grupo de estudantes da elite russa, a nata de 1% que conhecia todos os luxos do mundo, de repente caiu em prantos no saguão do aeroporto de Guarulhos, ligando para os pais e se recusando a voltar para casa? São Paulo, para elas, não era apenas o próximo destino turístico ou um país da moda. Não era Paris. Não era Londres. Nem mesmo Nova York. O que roubou seus corações de forma tão avassaladora não foram os arranha-céus imponentes, a tecnologia de ponta ou os pontos turísticos perfeitos para as redes sociais. Foi algo que para os brasileiros é tão comum que mal percebem, o cotidiano. O aeroporto que vibrava com conversas e risadas em vez de silêncio. A ajuda espontânea de um estranho que carregou suas malas sem pedir um centavo em troca. O oficial da alfândega que quebrou a tensão com uma piada. A noite que, em vez de vazia e perigosa, pulsava com vida, com pessoas cantando e dançando nos bares. A padaria de manhã cedo, com o cheiro de pão na chapa e o carinho de uma atendente que as chamava de meu anjo. A cena em uma praia onde jovens e idosos, ricos e pobres, celebravam a vida juntos, sob o mesmo sol. Cada uma dessas cenas, para nós tão banais, foi demolindo silenciosamente, mas por completo, a visão de mundo que elas tinham. Isso não é uma história sobre o Brasil, é incrível. É a história real de como uma viagem de estudos de apenas 48 horas transformou a percepção de vida dessas jovens, mobilizou suas famílias, abalou uma escola de prestígio e, por fim, chegou a influenciar até mesmo as instituições de ensino de seu país. Por que elas choraram? Por que imploraram para não voltar? E por que o dia a dia do Brasil pareceu, para elas, um vislumbre do futuro? Ao final desta história, eu garanto que você verá o cotidiano do seu próprio país com um olhar completamente novo. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você receberá automaticamente nossos próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para nós. Também deixei na descrição links para outros vídeos que você pode gostar. Confira lá. Eu não quero mais voltar para a Rússia. Eu quero viver no Brasil. Essa frase explodiu dentro de mim não em um cartão postal de São Paulo, mas logo após passar pelos portões de desembarque do aeroporto de Guarulhos. Era madrugada. Meus olhos pesavam do longo voo, mas minha mente estava estranhamente, perigosamente desperta. Enquanto o avião descia, eu me lembrava do céu cinzento e opressor de Moscou, e dizia a mim mesma, não crie expectativas, Sofia. Você já se decepcionou tantas vezes. Eu já tinha visto muitas cidades lindas. Mas as pessoas que viviam nelas tinham olhos frios. Já estive em lugares com prédios magníficos que não moveram um músculo do meu coração. Então presumi que desta vez seria igual. O Brasil era apenas mais um país distante. Uma fantasia que deveria permanecer como fantasia, enquanto a realidade seguia seu curso. Mas, desde o momento em que a porta do avião se abriu e o ar mudou, eu soube que algo estava errado. O cheiro da noite era quente e úmido. Havia um som constante, um zumbido de vida, não o silêncio estéril dos aeroportos europeus. As pessoas se moviam com energia, mas não com pressa ansiosa. Suas vozes eram altas, mas em vez de me assustar, de alguma forma me acalmavam. Caminhamos pelo corredor, e a luz era diferente. Não era a luz fria e cirúrgica que parece te dissecar, mas uma luz amarelada e quente, que parecia abraçar meus nervos cansados. No momento em que olhei para o chão, a primeira rachadura na minha armadura apareceu. Não era um espelho. Longe disso. Tinha as marcas da vida, de milhares de passos. Não era o chão de um museu, mas o chão de um lugar onde pessoas de verdade viviam, chegavam e partiam. E foi nesse detalhe, nessa imperfeição, que senti a primeira onda de calor. Ao meu lado, minha amiga Nia riu e sussurrou, "Isso aqui é mesmo um aeroporto?" Eu não consegui responder. A quantidade de informação que meus sentidos recebiam era avassaladora.
Um funcionário de colete laranja, percebendo nosso grupo de garotas loiras e perdidas, abriu um sorriso enorme e gritou: "Bem-vindas!" Um gesto tão simples, mas que me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia nos dado as boas-vindas a um país daquela forma. Havia uma sensação de que éramos genuinamente esperadas, não apenas toleradas. Foi então que algo trivial e ao mesmo tempo monumental aconteceu. Uma das minhas colegas, Kátia, estava com dificuldade para equilibrar sua mala de rodinhas e uma bolsa pesada. A bolsa escorregou e caiu no chão, espalhando algumas coisas. Em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas teriam desviado, talvez com um olhar de impaciência. Mas aqui no segundo seguinte, um rapaz que passava parou, se abaixou e, com a naturalidade de quem ajuda a própria irmã, começou a juntar os itens. "Opa, moça, deixa que eu te ajudo com isso", ele disse em um português que obviamente não entendemos, mas cujo significado era universal. Ele não apenas juntou as coisas, mas pegou a mala mais pesada de Kátia e a levou até o ponto de encontro do nosso grupo. Ela, chocada, pegou a carteira para lhe dar uma gorjeta. O rapaz riu, balançou a cabeça negativamente, deu um tapinha amigável no ombro dela e disse algo como: "Imagina! Tamo junto", antes de desaparecer na multidão. Eu fiquei paralisada, observando a cena, prendendo a respiração. Não foi uma gentileza forçada. Não foi uma cena de filme. Foi apenas um gesto humano, comum. Mas algo dentro de mim tremeu. E eu não conseguia explicar o porquê. Tentei ignorar. "É o cansaço", disse a mim mesma. Mas o tremor não parou. Ele só aumentou. Na fila da imigração, nos preparamos para o pior. Éramos um grupo grande, de uma escola de elite russa. Era tarde da noite. A receita perfeita para olhares de desprezo e impaciência. Mas o oficial na cabine nos olhou com curiosidade e não com irritação. Ele examinava os passaportes, mas seus olhos pareciam procurar um sinal de desconforto em nós, não um erro nos documentos. Ele não gritava, não fazia gestos bruscos. A fila andava rápido, mas sem a tensão de uma operação militar. Ninguém estava gritando sobre manter a ordem, mas a ordem estava ali, fluindo naturalmente como um rio. Senti minha coluna se endireitar. Meu corpo entendeu, antes da minha mente, que aquilo não era uma encenação temporária. Então o impensável aconteceu. O oficial olhou para mim, viu meu passaporte russo e arriscou, em um inglês com forte sotaque: "Rússia? Uau! Muito frio. Aqui muito calor. No tempo e nas pessoas." Ele sorriu, um sorriso genuíno, e bateu o carimbo com força. "Bem-vinda ao Brasil. Aproveite." Eu quase ri. Nunca, em todas as minhas viagens pela Europa, um oficial da imigração havia feito uma piada comigo. Lá, éramos sempre tratadas com uma desconfiança fria, como se nossa nacionalidade ou nossa aparência fossem por si só uma ofensa. Ser filha de gente rica não significava nada nesses momentos, pelo contrário, às vezes nos tornava um alvo ainda maior de ressentimento. Mas aqui parecia que não importava quem éramos. O que importava era que estávamos ali, e que deveríamos nos sentir bem. O foco estava em nos tranquilizar, em não nos deixar perdidas. Ao pegar minha bagagem, olhei para minhas amigas. Todas tinham a mesma expressão no rosto, um espanto tão grande que a boca se recusava a fechar. Foi quando percebi. Este lugar não pune quem está cansado. O fim de uma viagem é, normalmente, um teste de resistência. Sono, irritação, ansiedade. Até mesmo ao voltar para nosso próprio país, o aeroporto pode parecer um campo de batalha. Mas aqui era diferente. Meu cansaço estava, pouco a pouco, se dissolvendo. Eu ainda não tinha visto a cidade. Não tinha feito compras. Não tinha chegado ao hotel. E, no entanto, eu ouvia o som de algo desmoronando dentro de mim. O que ruiu foi a minha resignação. A ideia de que o mundo é assim mesmo. E então, fiz algo que eu mesma não pude acreditar. Peguei meu smartphone e mandei uma mensagem para meu pai. "Pai, pode pesquisar um pouco sobre as universidades no Brasil? Este lugar é incrível."
Cheguei a apenas 3 minutos, mas estou chocada. No instante em que apertei enviar, meus dedos ficaram gelados. O que eu acabei de fazer? Universidade no Brasil? Isso era um sonho distante, uma fantasia. Eu vim para uma viagem de estudos. Volto em 48 horas. É o que está planejado. Morar aqui? Impossível. Meus pais jamais permitiriam. E no entanto eu já tinha dado o primeiro passo. Ainda dentro do aeroporto. Apaguei a tela rapidamente e olhei ao redor, com medo de que alguém tivesse visto, que alguém risse de mim, assustada com o impulso que tomou conta do meu ser. Nesse momento, a voz da nossa professora, Helena, soou firme: "Vamos, meninas. Para o hotel." Todas pegaram suas malas? A voz dela era calma, sua experiência como professora a impedia de ser totalmente tragada pela atmosfera do lugar. Sua estabilidade nos deu um ponto de apoio. Assentimos e começamos a andar. No caminho para a saída, olhei para trás mais uma vez. A imagem daquele rapaz ajudando com a mala ainda estava gravada na minha mente. Aquele lugar já não existia, o fluxo de pessoas havia mudado. Mas uma estranha certeza permaneceu. Aqui gestos como aquele não eram a exceção. Eram a regra. Meu peito se aqueceu. Eu não sabia se era alegria ou frustração. Mas eu sentia com certeza que algo havia começado. Naquela madrugada em um aeroporto a milhares de quilômetros de casa em apenas 3 minutos, meu mundo ruiu sem fazer barulho. Meu nome é Sofia. Tenho 18 anos e estudo na Escola Internacional Premium de Moscou. Eu sabia que apenas mencionar o nome da minha escola fazia a atitude das pessoas mudar. Não era respeito, era mais um distanciamento, uma mistura de inveja e cautela. Na Rússia, o nome da sua escola pode ser a prova da sua linhagem. A maioria dos alunos eram filhos de ministros, executivos de grandes corporações, juízes e advogados. Eu não era exceção. Meu pai é diretor de uma empresa de energia, minha mãe, advogada internacional. Desde pequena, o que o mundo chama de luxo era o meu normal. Minha primeira viagem ao exterior foi a um museu, não a um parque de diversões. Férias de verão eram em Londres, não na praia. Aniversários eram em restaurantes de Paris, não na casa de amigos. Só bem mais tarde percebi que essa vida não era comum. Mas, para ser honesta, o mundo não era tão interessante quanto parecia. Os adultos diziam que viajar para o exterior abriria minha mente. De fato, os edifícios eram lindos, as cidades tinham história, as roupas eram caras e os perfumes, doces. Mas as expressões nos rostos das pessoas eram surpreendentemente semelhantes. Apressadas, cansadas, um tanto hostis. Funcionários de aeroporto eram como robôs, vendedores não sorriam. Se eu pedia uma informação na rua, davam de ombros dizendo que estavam com pressa. Eu sempre esperava, em algum lugar no fundo do meu coração, que algo mudasse em uma viagem. Que eu pudesse encontrar meu lugar no mundo. Mas nada acontecia. Paisagens semelhantes, cheiros semelhantes, uma atmosfera semelhante. Então, eu me tornei boa em viajar. A arte de não esperar nada. A arte de não se emocionar. Preparar comentários que agradariam aos adultos, tirar fotos e voltar para casa. Sempre houve uma fina membrana ao redor do meu coração, me impedindo de sentir as coisas profundamente. O que rasgou essa membrana foi o Brasil. A faísca pode parecer trivial, eu era apaixonada por música brasileira. Enquanto minhas colegas de classe discutiam os últimos lançamentos de marcas de luxo, eu secretamente colocava meus fones de ouvido e assistia a vídeos de shows de bossa nova e MPB. Fechava a porta do meu quarto e maratonava filmes brasileiros com legendas. Eu não entendia as palavras, mas o tom de voz, o ritmo, as expressões faciais, o silêncio que demonstrava cuidado por outra pessoa. Eram sons e ritmos que não existiam na minha vida na Rússia. Havia um calor, uma melancolia alegre, um borogodó que eu sentia na alma. Aos poucos comecei a aprender português. Copiava as palavras, praticava a pronúncia em voz baixa no meu quarto.
Cada palavra que eu entendia parecia expandir um pouco o meu mundo. A partir daí, o Brasil se tornou um objetivo. Um dia eu irei. Com certeza. Mas a reação dos meus pais foi fria. Meu pai, especialmente, tratava minha paixão como uma piada. Sofia, Brasil? Você sabe onde fica isso? Ele dizia com um tom de quem se preocupa, mas no qual eu sentia também um certo desprezo. Uma ilha selvagem no fim do mundo. Para ele, o Brasil era apenas o que via nos noticiários: violência, crise econômica, floresta. Minha mãe pensava de forma parecida. Não seria mais proveitoso conhecer mais da Europa ou dos Estados Unidos? Ela sugeria. No mapa mental da minha mãe, havia uma hierarquia de nações. Países com tradição eram mais valiosos. Países onde se falava inglês eram mais seguros. Meu fascínio pelo Brasil era visto como uma moda passageira. Mesmo assim, eu não desisti. Naquele ano, a escola realizou uma votação para decidir o destino da viagem de estudos. Anualmente a Europa era escolhida. Segura, educativa, algo que os pais aprovariam. Era mais fácil para os professores organizarem. E por isso todo ano a viagem era a mesma. No momento em que recebi a cédula de votação, escrevi Brasil sem hesitar. Honestamente, achei que meu voto seria o único. Que eu seria ridicularizada. Mas não me importava. Eu não queria trair o que meu coração realmente desejava. No dia do anúncio do resultado, a sala de aula estava agitada. O número de votos para o Brasil foi muito maior do que o esperado. A princípio não acreditei. Quando levantei o rosto, várias das minhas colegas, que geralmente pareciam inexpressivas, me fizeram um sinal discreto. Eu também votei no Brasil. Era uma atmosfera, uma comunicação sem palavras. Naquele momento fiquei um pouco assustada. Tantas garotas da alta sociedade russa olhando na mesma direção. Não era só eu que me sentia entediada com as mesmas viagens e os mesmos luxos. Todas nós havíamos percebido que apenas o luxo não preenche a alma. A direção da escola hesitou. Poderia haver objeções dos pais. A distância, a cultura diferente, a segurança. Mas a votação foi esmagadora. No final, a escola decidiu: a viagem de estudos seria para o Brasil. Quando a decisão foi anunciada, senti um calor no peito. Não era só alegria por ter vencido. Era a sensação de que o mundo tinha se movido um pouquinho. Meu sonho deixou de ser apenas uma fantasia e entrou no calendário. A partir daquele dia, comecei a me preparar secretamente. Estudei o mapa de São Paulo, decorei nomes de ruas. Assisti a vídeos de conversas para imitar a pronúncia. Pesquisei sobre a cultura brasileira. Abraçar as pessoas, falar alto, não ter medo do contato físico. Eram coisas tão básicas, mas para mim pareciam belas. Na noite anterior à partida, não consegui dormir. Deitada na cama, minha mente já estava no Brasil. As luzes de Moscou do lado de fora da minha janela pareciam mais escuras do que o normal. Eu dizia a mim mesma: você pode se decepcionar. Não crie muitas expectativas. O mundo não muda tão facilmente. Mas essa voz ficava cada vez mais fraca. Na manhã seguinte, no carro a caminho do aeroporto, minha mãe disse: não espere muito, querida. É um país caótico. Não é como a Europa. Eu assenti. Mas em meu coração, retruquei silenciosamente: mãe, você não sabe nada sobre o Brasil. Ao me encontrar com minhas amigas no aeroporto, todas estavam eufóricas. Elas, que normalmente eram perfeitamente maquiadas, comportadas e sorridentes, naquele dia pareciam ter voltado a ser crianças. Suas risadas eram altas, seus olhos brilhavam. Nossa professora responsável era Helena Petrova, uma veterana com 30 anos de carreira, rigorosa, mas que defendia seus alunos com unhas e dentes. Antes de embarcarmos, ela nos reuniu. Meninas, lembrem-se da etiqueta. Comportem-se com ordem e disciplina. Estamos representando a Rússia. Ao ouvir a palavra ordem, senti minha garganta secar. Nunca essa palavra soou tão pesada.
Eu ainda não sabia que em poucas horas testemunharíamos um mundo onde ninguém precisa gritar por ordem para que ela exista. Entrei no avião e olhei pela janela. O céu de Moscou era cinza. Uma camada de nuvens baixa pressionando a cidade. Eu estava acostumada com aquela visão, mas naquele dia senti um pouco de falta de ar. Parecia que a cidade estava tentando me segurar. Quando o avião decolou e atravessou as nuvens, a luz do sol inundou a cabine. Fechei os olhos por um instante e pensei, e se o Brasil for igual a todos os outros lugares que já vi? E se no final for apenas o mesmo tédio de sempre me esperando? No que eu vou acreditar? Eu não imaginava que a resposta para essa pergunta viria nos primeiros 3 minutos no aeroporto de Guarulhos. No momento em que a porta do avião se abriu, o ar mudou. Um cheiro de noite quente e úmido, nem muito frio nem muito pesado. A cada respiração, eu sentia meu corpo, enrijecido por 9 horas de voo, relaxar um pouco. Eu ainda não tinha visto a cidade. Ainda não tinha dado um passo para fora. Mesmo assim, um pequeno desconforto nasceu no fundo do meu peito. Algo estava diferente. Ao entrar no corredor que levava ao portão, essa sensação começou a tomar forma. A iluminação era forte, mas não era uma luz branca, cirúrgica que criava sombras nítidas. Era uma luz amarelada, suave. Era noite, mas eu não precisava apertar os olhos. Uma luz que não agredia ao cansaço da longa viagem. A van que nos levaria ao hotel chegou. A carroceria estava limpa, sem adornos desnecessários. Quando a porta se abriu, o motorista se virou e, com uma voz calma, disse em inglês: "Bem-vindas ao Brasil. O trajeto até o hotel leva cerca de 1 hora. Por favor, coloquem os cintos." Seu inglês era pausado, fácil de entender, claramente preparado para estrangeiros. Afundei no assento. A van partiu silenciosamente. Os prédios do aeroporto foram ficando para trás. Colei minha testa na janela, focando na paisagem lá fora. Ao entrar na rodovia, o rosto da cidade mudou. Era noite, mas as ruas eram iluminadas. Os postes de luz em intervalos regulares não deixavam trechos de escuridão. Havia muitos carros, mas eu não ouvia buzinas. As trocas de faixa eram suaves, ninguém parecia estar forçando a passagem. Havia um fluxo. Senti um nó na garganta. As noites em Moscou são uma sucessão de tensões. Sons repentinos, motoristas sempre nervosos. Depois das 10 da noite, é raro uma mulher sair sozinha. Eu não era exceção. Sempre me movia com meu pai ou com o motorista. A ideia de que a noite é perigosa estava impregnada em mim. Então, pela janela da van, uma cena inacreditável se desenrolou. Pessoas caminhando na calçada. Não apenas uma ou duas, mas grupos de pessoas. Rindo, conversando, sentadas em cadeiras de plástico do lado de fora de bares, os famosos botecos. Música vazava pelas portas abertas. O som não era de perigo, era de alegria. Uma das minhas amigas não se conteve e exclamou: "Olhem! Tem gente na rua." Muita gente. Todas nós nos grudamos nas janelas. Vimos casais, grupos de amigos, até mesmo famílias. Ninguém parecia estar excessivamente vigilante. E já passava da 1 da manhã. Fiquei sem palavras. Na Rússia, isso seria impossível. Absolutamente impossível. As notícias sobre crimes, os avisos constantes da minha mãe. A noite é perigosa. Não saia sozinha. Isso era o senso comum. Não aguentei e por cima do banco da frente chamei a professora Helena. "Professora, essas pessoas. Não é perigoso?" A professora olhou pela janela por um instante, e então perguntou ao motorista em inglês: "É seguro para as pessoas estarem na rua tão tarde da noite?" O motorista riu, um pouco surpreso. "Claro. São Paulo não para. A noite aqui é muito viva. A segurança não está nas ruas vazias, está nas ruas cheias. Quando tem gente boa por perto, todo mundo se cuida." Suas palavras me atingiram em cheio. A segurança está nas ruas cheias.
Nunca tinha ouvido uma explicação como essa. Não como um desejo ou um ideal, mas como um fato. Minhas amigas se entreolharam. Ninguém brincou. Ninguém riu. Apenas sentimos o peso daquelas palavras. Naquele momento eu entendi claramente. Isso era um país verdadeiramente desenvolvido. Não pelos prédios altos ou pelas lojas de grife. Não pela tecnologia de ponta. Mas uma sociedade onde a vida não para por medo. Uma sociedade onde não é preciso viver partindo do pressuposto do perigo. Era isso que inconscientemente todas nós buscávamos. A van se aproximava do centro de São Paulo. Os arranha-céus começaram a aparecer. Edifícios de vidro se erguiam silenciosamente contra o céu noturno. A iluminação era elegante, sem exageros. Havia anúncios luminosos, mas eles não agrediam os olhos. Uau, parece o futuro, alguém sussurrou. Pensei comigo mesma. As cidades europeias são lindas, mas parecem viver no passado. Protegidas pela história, mas também aprisionadas por ela. São Paulo era diferente. Vivia o presente. E de uma forma que não deixava ninguém para trás. Chegamos ao hotel às 2:30 da manhã. Ao descer da van, olhei ao redor. Para minha surpresa, a cidade ainda estava em movimento. As luzes de uma padaria, letreiros de restaurantes, pessoas caminhando. Ninguém com pressa, ninguém com medo. Em Moscou, a essa hora, reina o silêncio. A cidade dorme, e o lado de fora se torna perigoso. Mas São Paulo era diferente. O lobby do hotel era silencioso e limpo. O check-in foi rápido. A recepcionista, percebendo nossa idade, nos deu quartos em um andar tranquilo. Como vocês são estudantes, escolhi este andar. Descansem bem, ela disse. Seu inglês não era perfeito, mas isso tornava ainda mais caloroso. O desejo de se comunicar superava a precisão das palavras. Bem-vindas ao Brasil. Aproveitem a estadia. Aquela simples frase aqueceu meu coração. No elevador, uma amiga disse, o Brasil é totalmente diferente do que eu pensava. Eu assenti. Sim. E a viagem nem começou ainda. Entrei no quarto e me sentei na cama. Macia, limpa. Abri a janela e a noite de São Paulo se estendia diante de mim. Eram quase 3 da manhã, e a cidade respirava silenciosamente. Fiquei parada em frente à cortina por um tempo, imóvel. Esta cidade não era a cidade que nunca dorme. Ela mantinha os olhos abertos apenas o necessário. Deitei-me, mas não conseguia dormir. As imagens do aeroporto se repetiam em minha mente. O rapaz que ajudou com a mala, o oficial sorridente e agora, as ruas cheias de vida. Os pontos começaram a se conectar. Será que este país não é especial, mas apenas um lugar que executa o básico, com cuidado e humanidade? No momento em que esse pensamento surgiu, senti um aperto no peito. Porque era uma esperança, mas também um questionamento ao mundo em que eu vivi até hoje. Olhando para as luzes da cidade, fiz uma pequena promessa a mim mesma. Nestes poucos dias vou ver tudo. Sentir tudo. Não vou perder nada. Quero descobrir com meus próprios olhos por que este país consegue criar uma atmosfera como esta. Olhei no relógio. Já eram 4 da manhã. Finalmente fechei os olhos. E até mesmo em meus sonhos eu caminhava pelas ruas de São Paulo. Sozinha, sem medo, sem pressa. Algo que eu nunca jamais pude fazer na Rússia. O que me acordou não foi o despertador. Foram os sons suaves da vida começando lá fora. O barulho de carros passando, uma porta se abrindo ao longe, os passos de alguém. Não era a continuação da madrugada, era o som da manhã nascendo. Olhei para o relógio, 6h05. Em Moscou ainda seria noite profunda. A cidade estaria dormindo, as pessoas imóveis, sem motivo para sair. Mas aqui, era diferente. A luz que entrava pela fresta da cortina já tinha a cor da manhã. Eu deveria estar exausta, mas meu corpo estava leve. Levantei-me e abri a porta silenciosamente. No corredor,
Outras amigas que também não conseguiram dormir estavam reunidas. Umas 6. Todas com os olhos um pouco vermelhos, mas com expressões estranhamente animadas. Sofia, você também acordou? Sim, estranho. Vocês não estão com fome? Com essa pergunta, todas nós nos entreolhamos. Em Moscou, encontrar um lugar aberto antes das 8 da manhã é quase impossível. A ideia de tomar café da manhã tão cedo simplesmente não existe. Mesmo assim, alguém disse, mas o Brasil não tem lugares que ficam abertos 24 horas? Era uma mistura de dúvida e esperança. Mas ao lembrar da cena da cidade na noite anterior, era difícil negar essa possibilidade. Batemos na porta da professora Helena. Ela já estava de pé. Com uma expressão surpresa, ela ouviu nossa história e ligou para a recepção. Em poucos minutos, sua expressão mudou. Meninas. Tem sim. Uma padaria 24 horas bem aqui perto do hotel. Por um instante ninguém disse nada. Para nós, 24 horas era um conceito, uma conveniência teórica sem conexão com a realidade. Mas agora essa teoria estava bem na nossa frente, real e palpável. Nos vestimos às pressas e saímos. No momento em que passamos pela porta do hotel, outro choque. Eram 6h30 da manhã e a rua já tinha gente. Pessoas de terno caminhando rápido, outras correndo com roupas de ginástica, gente saindo de uma loja de conveniência. A cidade estava acordada. E não de um jeito forçado, mas natural. Encontramos a padaria facilmente. Um letreiro iluminado. De dentro, vinha um cheiro quente e delicioso. Ao abrir a porta, a atmosfera mudou completamente. Era de manhã, mas não era barulhento demais, nem silencioso demais. Tinha a presença exata de pessoas. Vários clientes já estavam lá. Um homem de meia-idade lendo o jornal enquanto comia. Uma mulher trabalhando em seu notebook. Um funcionário com cara de cansado, provavelmente no fim do turno da noite. Ninguém parecia deslocado. Olhamos para o cardápio e ficamos sem palavras. Pão na chapa, R$ 7. Cafezinho, R$ 4. Pão de queijo, R$ 5. Olhamos os números, calculamos e olhamos de novo. Convertendo para a nossa moeda, era inacreditavelmente barato. E não tinha aparência de barato e ruim. As fotos mostravam comidas simples, mas bem feitas, limpas e apetitosas. Uma atendente se aproximou. Uma senhora de idade. Ela olhou para nós, sorriu levemente e disse em um português lento e claro: "Bom dia, minhas lindas. Primeira vez aqui? Pão na chapa com requeijão e um cafezinho com leite." Não tem erro, ela não nos apressou. Não havia pressão para vender. Apenas uma preocupação em não nos deixar confusas. Fizemos o pedido e nos sentamos. O que nos surpreendeu foi a rapidez. Em menos de 5 minutos, os pratos começaram a chegar. O vapor, o aroma, a limpeza das xícaras. Uma das minhas amigas pegou o pão na chapa. Deu uma mordida e seus olhos se arregalaram. Delicioso! Eu também comi. O pão crocante, a manteiga derretida, o queijo cremoso. Era simples, mas perfeito. O café com leite era forte e reconfortante. Era comida de verdade feita com afeto. Comemos em silêncio, maravilhadas. A refeição terminou e na hora de pagar, mais uma surpresa. 7 pessoas comemos até ficar satisfeitas, e a conta deu cerca de R$ 80. Em Moscou, para ter a mesma satisfação, gastaríamos no mínimo o triplo. A atendente nos devolveu o troco e disse, com uma voz gentil: "Gostaram, meninas?" "Sim, muito." Ao ouvir isso, ela sentiu, parecendo genuinamente feliz. "Da próxima vez, peçam um misto quente." É uma delícia também. No momento em que saímos da padaria, alguém disse: "Isso não é perfeito?" Ninguém negou. A comida deliciosa, o preço justo, poder comer às 6 da manhã, a gentileza da atendente. Se faltasse um desses elementos, nosso coração não teria sido tão tocado.
No caminho de volta, paramos em uma loja de conveniência. Por dentro parecia uma loja de departamento em miniatura. As prateleiras estavam totalmente abastecidas, o chão limpo. O que nos surpreendeu foi a quantidade de serviços oferecidos. Entregas, pagamento de contas, recarga de celular, serviços bancários. Uma lojinha que era o centro da vida de um bairro. O movimento no caixa era rápido. O atendente, ao nos ver, não nos tratou de forma especial, mas também não foi frio. Bom dia. Sejam bem-vindas, disse ele com naturalidade. Lá fora, funcionários da limpeza já trabalhavam na rua. Com coletes laranja, recolhiam o lixo em silêncio. Não para impressionar alguém. Apenas preparando a cidade para o dia que estava prestes a começar. Eu parei. A noite era segura, a manhã era organizada, a comida era barata e deliciosa. Por trás de toda essa conveniência havia o esforço de alguém. E esse esforço não era invisível ou desprezado. Este país valoriza a vida cotidiana. No momento em que esse pensamento me ocorreu, senti um aperto no peito. Na Rússia, a vida é algo a ser suportado. Conveniência é um luxo e segurança uma exceção. Mas aqui a vida cotidiana era a base sobre a qual os sonhos eram construídos. No caminho de volta para o hotel, uma amiga disse: "Sabe, morar aqui mudaria a vida de uma pessoa." Eu não respondi. Mas em meu coração, repeti as mesmas palavras. Já está mudando. E nós ainda não estávamos no Brasil nem há 24 horas. Respirando fundo o ar da manhã, deixamos o hotel. Nosso próximo destino era uma praia, em pleno dia de semana. A professora Helena disse que era um lugar onde poderíamos ver o cotidiano do Rio de Janeiro. A menção de praia me deixou um pouco tensa. Em minha mente, praias eram lugares de caos e perigo potencial. Chegamos e o primeiro impacto foi o oposto do que eu esperava. Sim, havia movimento, mas era uma agitação alegre, não agressiva. A areia era limpa, o mar tinha um azul vibrante. Mas o que mais me chocou foi a cena humana. Não eram apenas turistas. Eram pessoas vivendo. Idosos faziam aulas de hidroginástica em grupo na beira do mar, rindo e se exercitando. Em um canto do calçadão, um grupo de senhores tocava chorinho, enquanto casais dançavam com uma intimidade e alegria contagiantes. Jovens jogavam futevôlei com uma habilidade impressionante. Executivos de terno passavam correndo, aproveitando o horário de almoço. E no meio de tudo isso, vendedores ambulantes ofereciam água de cocô e queijo coalho, interagindo com todos com a mesma familiaridade. Minha amiga sussurrou: "Olha. Ricos e pobres, todos no mesmo lugar." Era verdade. A praia era o grande equalizador. Ninguém parecia se importar com a roupa que o outro usava com o carro que dirigia. O sol e o mar eram para todos. O fato de que aquilo era real, e não uma propaganda, me atingiu com força. Eu observava os idosos, em particular. Eles não estavam apenas sentados, esperando o tempo passar. Estavam ativos, engajados, rindo. Lembrei-me da minha avó. Ela faleceu no ano passado, em seu pequeno apartamento em Moscou. Ela caiu no gelo durante o inverno, e isso desencadeou uma série de problemas de saúde. Ela sempre dizia que queria sair, caminhar, mas era perigoso demais. Os parques eram mal cuidados. Ela acabou se isolando, e seu corpo e mente enfraqueceram. Olhando para aquelas senhoras dançando no calçadão, meu peito se apertou. E se minha avó tivesse tido um lugar como este? Um ambiente seguro, gratuito, onde ela pudesse se mover, socializar e sentir o sol no rosto sem medo? Onde envelhecer não fosse uma punição. As lágrimas brotaram nos meus olhos e eu desviei o olhar, envergonhada. A razão das minhas lágrimas era clara: aqui envelhecer não parecia ser o fim, mas apenas outra estação da vida. Uma senhora, percebendo meu olhar, sorriu para mim e com um gesto me convidou para dançar. Eu, tímida e desajeitada, recusei com a cabeça. Mas ela insistiu com um sorriso que dizia: "Venha, não tenha medo." Fui puxada para o meio da roda. A música era contagiante. Meus passos eram errados, mas ninguém riu de mim.
Pelo contrário, eles me incentivavam. Por alguns minutos eu, a garota russa rígida e contida, estava dançando em um calçadão no Rio de Janeiro com um grupo de estranhos que me tratavam como uma neta. Aquele sorriso, aquele toque, aquela aceitação incondicional. Eles furaram a última barreira do meu coração. Foi quando eu entendi. Este país não investe apenas em prédios ou tecnologia. Investe em gente. Em jovens, em trabalhadores e sim, nos idosos. Cria espaços para que a vida continue a ser vivida em todas as suas fases. Não é uma política grandiosa que vira notícia. É um mecanismo sutil, mas que muda a vida das pessoas de forma fundamental. Sentamos em um quiosque para descansar. Olhando ao redor, vi um cachorro sendo passeado por seu dono. Ele fez suas necessidades e o dono, sem hesitar, pegou um saquinho e limpou. Ninguém estava olhando. Ninguém ia multá-lo. Ele fez porque era a coisa certa a fazer. Ah! É a mesma coisa de novo, pensei. Não se faz porque alguém está vigiando ou porque haverá punição. Faz-se porque é o normal. Essa sensação se conectou com o chão do aeroporto, com as ruas noturnas, com a padaria de manhã. Eu finalmente estava começando a entender. A grandeza do Brasil não era um milagre. Era o resultado de fazer o básico repetidamente. Mas levar esse básico a um nível tão profundo de normalidade não é nada fácil. Algo dentro de mim começou a se solidificar. Não era mais admiração. Era mais realista, mais pesado. Eu quero viver aqui. Eu já não podia mais negar esse sentimento para mim mesma. Deixamos a praia e a professora Helena nos levou a um grande centro cultural no coração da cidade. Eu esperava um lugar silencioso, quase um museu. Mas ao entrar, o que encontrei foi vida. Um espaço vibrante, com exposições de arte, uma livraria, um café e o mais importante, pessoas. Muitas pessoas. E novamente de todos os tipos. Crianças corriam em um pátio interno. Jovens estudantes sentavam no chão, discutindo projetos. Adultos liam em poltronas confortáveis. A livraria não era apenas um lugar para comprar livros. Era um lugar para estar com os livros. Vi pessoas de terno, provavelmente em seu horário de almoço, lendo profundamente, fazendo anotações. Ninguém estava apenas matando o tempo no celular. Eles não trabalham, uma amiga brincou. A professora Helena balançou a cabeça. É o intervalo deles. No Brasil, muitas pessoas usam esse tempo para aprender, para ler. Aquelas palavras ecoaram em mim. Intervalo para aprender. Na Rússia, o intervalo é para tomar café, fumar, reclamar. O estudo é algo que acontece na escola e termina quando você se torna adulto. Mas aqui era diferente. Jovens e idosos compartilhavam o mesmo espaço de aprendizado. Um senhor lia um livro de história, enquanto ao seu lado uma jovem estudava um idioma. Perceber que o aprendizado aqui não estava separado por idade me deu um arrepio. Meu corpo me levou, inconscientemente, para a sessão de aprendizado de português. Havia inúmeros materiais, do iniciante ao avançado. Abri um livro. As palavras, as frases. Eu decidi ali, naquele momento. Vou aprender português a sério. Não como turista, mas para entender este país. Quando olhei ao redor, minhas amigas também estavam imersas, cada uma em uma seção: história, cultura, culinária, arquitetura. Elas não estavam mais interessadas apenas no superficial. Queriam entender o Brasil como um todo. Ficamos ali por talvez uma hora. O tempo passou voando. O silêncio era produtivo, não entediante. Minha mente parecia clarear. Ao sair, a professora Helena nos olhou e perguntou: então, o que acharam? Por um instante, ninguém respondeu. Era difícil colocar em palavras. Finalmente, uma amiga disse: acho que entendi um pouco porque o Brasil é tão criativo. Outra continuou: as pessoas aqui nunca param de aprender, não é? Eu assenti lentamente. O Brasil pode não ter tantos recursos naturais quanto a Rússia, mas eles cultivam o maior recurso de todos, as pessoas.
A professora sorriu, satisfeita. Exatamente. É um país que investe nas pessoas. Por isso, ele continua avançando silenciosamente, mas de forma constante. Suas palavras se conectaram a tudo que eu tinha visto. A senhora na praia. A rapidez e humanidade dos serviços. As pessoas aprendendo na livraria. Tudo começou a fazer parte de uma única narrativa. Isso não era coincidência. Este país escolheu ser assim. E eu pensei, com força, se eu pudesse continuar aprendendo neste país. Se eu pudesse me tornar adulta nesta atmosfera. Ao imaginar esse futuro, meu peito se aqueceu. E no fundo da minha alma, a próxima porta começou a se abrir silenciosamente. O ar mudou quando deixamos o centro cultural. Do silêncio para a energia. Saímos em uma rua famosa por sua arte e juventude. Cores, sons e um fluxo de pessoas nos atingiram de uma vez. O espaço calmo de antes parecia um sonho. A rua estava cheia de jovens, suas roupas eram livres, suas expressões alegres. Ninguém se vestia igual, mas ninguém parecia deslocado. Tive que parar. Senti como se o lugar estivesse me dizendo, aqui tudo bem ser diferente. Vimos um grupo dançando na calçada. Movimentos sincronizados com a música. Não era apenas técnica, era paixão. Pareciam estar testando seus próprios limites, não apenas se exibindo. Uma pequena multidão se formou, aplausos surgiram. Ao final, alguém passou um chapéu. Ninguém foi forçado, não era uma obrigação. As pessoas pagavam porque gostaram. Simples assim. Na esquina seguinte, jovens com instrumentos. Música ao vivo na rua. O som não era excessivamente alto, mas o talento era real. Senti um arrepio. Na Rússia são poucos os lugares onde os jovens podem se expressar com tanta liberdade. E quando fazem, logo são reprimidos ou expulsos. Pela segurança, pela ordem. Mas aqui, as coisas coexistiam. Havia regras, mas ainda havia espaço para respirar. Senti uma profunda inveja. Caminhando um pouco mais, encontramos pequenas lojas vendendo acessórios e roupas artesanais. Jovens criadores explicando seus trabalhos com suas próprias palavras. Designs que modernizavam padrões tradicionais, materiais reciclados. Eu que fiz, diziam eles, e seus olhos brilhavam. Não era uma imitação. Era o mundo deles, moldado com as próprias mãos. Meu coração se agitou. Aqui os sonhos não eram ridicularizados. Havia uma atmosfera que permitia falhar e tentar de novo. Entramos em um café, e outra surpresa. Não era apenas um lugar para conversar. Muitos jovens estavam com seus notebooks criando. Design, textos, vídeos, códigos. No meio do aroma de café, o futuro estava sendo silenciosamente criado. Eu entendi claramente. Este país não consome sua juventude. Ele a cultiva. Os idosos na praia, a ordem no transporte público, os adultos aprendendo na livraria e os jovens nesta rua. Todos apontavam para a mesma direção. As gerações não estavam divididas. Passado, presente e futuro existiam dentro da mesma sociedade. O entardecer se aproximava e as luzes da cidade começaram a acender. Um rosto diferente, mas sem o cheiro de perigo. O fluxo de pessoas aumentou, as risadas ficaram mais altas. Mesmo assim, não senti ansiedade. Percebi que era a mesma sensação da primeira noite que vi São Paulo. A segurança não era um privilégio de certas horas. Durava o dia todo. Naquele momento, todas as emoções que se acumularam em meu peito tomaram uma forma única. Eu não apenas gostei deste país. Eu vi um futuro na sua estrutura, no seu ritmo. Por isso eu não queria voltar. Por isso eu queria viver aqui. E eu já sabia que não era uma fuga, nem apenas um sonho. Era uma convicção. E eu ainda não sabia que esse sentimento seria o gatilho para tudo o que estava prestes a acontecer. A manhã do último dia começou em um silêncio surpreendente. Ao acordar, senti um peso no peito.
Não era o brilho residual da diversão. Era meu corpo entendendo antes da minha mente que o fim estava próximo. Olhei pela janela e o céu de São Paulo estava claro. Diferente da paisagem noturna que vi dias antes, a cidade da manhã era calma, mas decididamente viva. Após o café da manhã, fomos a um bairro elegante para as compras finais. Era o que diziam, mas acho que ninguém estava realmente pensando em compras. Enquanto caminhávamos, eu me virava constantemente. Os prédios, as árvores, os sons, os cheiros. Queria gravar tudo na minha memória. O lugar era sofisticado, mas não frio. Uma rua de luxo, mas sem arrogância. Pessoas limpando a frente de suas lojas, atendentes sorrindo, pedestres cedendo passagem. Não era um palco, era o cotidiano de alguém. Depois do almoço, paramos em um pequeno jardim escondido no meio da cidade. Não era um ponto turístico famoso. Apenas um pequeno espaço que se misturava à paisagem urbana. Cercado por árvores, o ar mudou. Naturalmente baixamos o tom de voz. Fechei os olhos em silêncio. Apenas um desejo veio à mente, que eu possa voltar aqui. À tarde, a hora de voltar para o hotel se aproximou. Arrumando as malas, suspirei várias vezes. O tempo, 48 horas, pareceu cruelmente curto. Sentei-me na cama e abri meu caderno. Precisava escrever para organizar meus pensamentos. O aeroporto, a praia, a padaria, a livraria, a rua dos jovens, a sensação de segurança. Tudo se conectava em minha mente prestes a transbordar. Quando terminei de escrever uma carta para a professora Helena e a deixei sobre a mesa, meu peito ficou um pouco mais leve. Depois fui sozinha a uma livraria. Sair sem avisar ninguém pode ter sido um erro, mas eu precisava ir. Queria levar para casa um livro para aprender português como uma promessa para o futuro. Quando voltei ao hotel, o lobby estava um pouco agitado. Todos haviam notado minha ausência. Ao ver a expressão da professora, meu coração doeu. Preparei-me para a bronca. Mas ela não me repreendeu severamente. Seus olhos diziam que ela entendia. No ônibus a caminho do aeroporto, a cidade de São Paulo passava pela janela. A paisagem noturna que vi no primeiro dia, as ruas por onde andei ontem, os lugares onde estive há pouco. Tudo se distanciava lentamente. Eu não conseguia desviar o olhar. Adeus, São Paulo, eu disse em meu coração. Eu voltarei. Com certeza. No avião, as lágrimas não paravam de cair. Não era de tristeza. Era porque eu tinha visto. Eu tinha descoberto que existe outra forma de viver. Na manhã seguinte voltamos a Moscou. O céu cinzento, o ar pesado. A cidade que eu deveria conhecer tão bem parecia estranha e distante. Minhas amigas tinham a mesma expressão. Todas carregávamos um desconforto que não conseguíamos expressar em palavras. Ao chegar em casa e ser abraçada por meus pais, tive a certeza, eu não poderia mais voltar a ser quem eu era. Alguns dias depois, fiz um vídeo. Sem edição extravagante. Apenas juntei as imagens do que vi. Pessoas celebrando a vida na rua à noite. Idosos se exercitando na praia. A precisão do transporte público. Adultos aprendendo na livraria. O título que dei foi O País que Mudou Minha Vida em 48 Horas. A reação superou todas as minhas expectativas. Comentários de pessoas que sentiam o mesmo. A surpresa daqueles que não conheciam essa realidade. A pergunta: por que não podemos ter isso em nosso país? A onda de discussões chegou à escola, às famílias e eventualmente ao Ministério da Educação. Com o tempo, minhas conversas com meus pais também mudaram. Eles pararam de desdenhar quando eu falava do Brasil. Começaram a pesquisar. Começaram a ver meu esforço. E então me fizeram uma promessa: se você estiver falando sério, nós vamos te apoiar. Naquela noite, olhei sozinha pela janela. O céu de Moscou estava escuro. Mas meu coração se lembrava da luz de São Paulo. O aeroporto acolhedor, a dança na praia, o sorriso da senhora na padaria, os adultos lendo na livraria, a energia dos jovens na rua.
Nada disso foi um evento especial. Era o cotidiano do Brasil. O que consideramos normal pode ser o mundo dos sonhos para outra pessoa. E esse sonho não foi construído por acaso, mas pela soma das escolhas de um povo. 48 horas. Foi um tempo curto. Mas essas 48 horas decidiram o meu futuro. Eu vou, com toda a certeza, voltar ao Brasil. Desta vez não como turista, mas como alguém que quer fazer parte desse cotidiano. E você, eu tenho certeza, depois desta história, olhará para o dia a dia do seu país com olhos completamente novos. O que você achou deste vídeo? Por favor, deixe sua valiosa opinião e seus comentários.